Ultimamente tenho visto muitas pessoas no trem e pela cidade lendo um livro chamado Por que Nós Dormimos. Das primeiras vezes pensei que legal ver as pessoas lendo, mas por que elas querem ler sobre dormir? É um assunto meio chato. Então eu vi mais e mais pessoas lendo o mesmo livro e pensei, ok, vamos parar de julgar o livro pela capa e dar uma olhada. Então eu encontrei o audiobook no audible.com. E a primeira coisa que me surpreendeu foi que ele tinha uma avaliação de 5 estrelas, mesmo que tivesse sido avaliado por mais de 5.700 pessoas. Eu li muitos livros nos últimos 3 anos, mas nunca tinha visto um livro manter uma avaliação de 5 estrelas depois de milhares de avaliações. Comprei o livro imediatamente. Comecei a ouvir e percebi que havia cometido um erro terrível ao julgar esse livro pela capa. É um livro muito útil e eu aprendi muito com a leitura. Antes de ler, o sono parecia uma atividade não produtiva que fazemos naturalmente, mas descobri que dormir é uma das coisas mais produtivas que você pode fazer. Então, se você sentir sono e quiser tirar uma soneca durante meu vídeo, fique à vontade, não vou me sentir ofendido. Pelo contrário, eu vou encarar como um elogio. Mas se você ainda estiver por aí, vou te contar sobre as coisas maravilhosas que acontecem quando você dorme bem. E as coisas alarmantes que acontecem com o seu corpo e com sua mente quando você não dorme o suficiente. Homens que frequentemente dormem de 4 a 5 horas por noite têm um nível de testosterona equivalente ao de alguém 10 anos mais velho. Problemas similares acontecem na saúde reprodutiva das mulheres também. Agora vamos falar sobre o cérebro e os processos de aprendizagem e memória. Já havia sido cientificamente confirmado que você precisa dormir depois de aprender, para poder fixar as memórias criadas ao longo do dia. Recentemente, no entanto, foi descoberto que você também precisa dormir antes de aprender, para preparar seu cérebro para o aprendizado. Quando você dorme antes de aprender, seu cérebro se torna uma esponja, pronto para absorver as novas informações. E sem sono, os circuitos de memória do cérebro ficam bloqueados e você não consegue absorver novas memórias. Para provar essa hipótese, o autor dividiu 2 grupos, um grupo que iria dormir e outro que teria privação de sono. O grupo de sono dormiria por 8 horas inteiras, mas o grupo de privação foi mantido acordado sob supervisão. E então, eles pediram a ambos os grupos que estudassem uma lista de fatos que eram novidade para eles. O resultado foi significativamente diferente. O grupo que foi privado de sono teve uma taxa de acerto de 40% a menos do que o grupo que havia dormido. Para que o contexto fique bem claro, 40% é a diferença entre tirar a nota máxima e ficar com a nota baixa. Há uma estrutura no seu cérebro chamada hipocampo. Pense no hipocampo como se fosse uma caixa de entrada de informações do seu cérebro. Ele é muito bom em receber novos arquivos de memória e fixá-los. Quando você observa essa estrutura em pessoas que tiveram uma boa noite de sono, o que você vê é a atividade neural saudável relacionada à aprendizagem. No entanto, nas pessoas que não dormiram a noite toda, o nível de atividade era muito baixo. É como se a privação de sono tivesse desligado a sua caixa de entrada de memórias, e todos os arquivos que chegassem fossem barrados na porta. O sono também é essencial para o seu corpo. Vamos falar sobre a falta de sono e o sistema cardiovascular. E você verá como até mesmo 1 hora de sono a menos faz uma grande diferença. Há um experimento global realizado com 1,6 bilhões de pessoas em 70 países, 2 vezes por ano, que é chamado de horário de verão. Na primavera, quando temos 1 hora de sono a menos, temos um aumento de 24% nas taxas de ataques cardíacos no dia seguinte. No outono, em que podemos dormir 1 hora a mais, vemos uma redução de 21% nas estatísticas de ataques cardíacos. Não é incrível? E não é só isso. Você verá que há correspondências parecidas nas estatísticas de acidentes de carro e até nas taxas de suicídio. Agora vamos focar na relação do sono com seu sistema imunológico. Em seu corpo, há células que te protegem de ataques. Elas operam como se fossem agentes do serviço secreto e representam a sua imunidade. São muito boas em identificar elementos perigosos e eliminá-los. Se você restringir seu sono e tiver apenas 4 horas de sono por uma noite, você terá uma queda de 70% na atividade celular no seu sistema imunológico. É um estado de imunodeficiência preocupante.
Também há ligações significativas entre a curta duração do sono e o risco de desenvolver formas variadas de câncer. Na verdade, a ligação entre falta de sono e câncer é tão forte que a Organização Mundial da Saúde classificou qualquer forma de trabalho no turno da noite como carcinogênico. Pode ser que você já tenha ouvido um antigo ditado que diz: "Vou dormir quando estiver morto". Bom, é um péssimo conselho. Há apenas uma verdade: quanto menos você dorme, menos você vive. Se aumentar as suas chances de desenvolver câncer e doenças de Alzheimer não parecer assustador o suficiente, ouça essa. A falta de sono destrói o centro da sua vida biológica, seu código genético ou DNA. Em um estudo, eles limitaram a quantidade de horas de sono em um grupo de adultos saudáveis a 6 horas por dia durante uma semana. E então, mediram as mudanças no seu perfil de atividade genética. E houve duas incríveis descobertas. Primeiro, significativos 711 genes tiveram sua atividade modificada. O segundo resultado foi que a metade desses genes teve sua atividade intensificada e a outra metade teve sua atividade reduzida. Os genes que tiveram suas atividades reduzidas foram os associados ao sistema imunológico, enquanto os genes que aumentaram sua atividade estavam relacionados ao estresse, tumores e doenças cardiovasculares. Não há nenhum aspecto do seu bem-estar que possa escapar da privação de sono. É como um cano de água estourando que inunda a sua casa. As consequências da falta de sono vão afetar cada parte da sua fisiologia, inclusive seu DNA. Neste momento você deve estar pensando: nossa, como eu faço para dormir melhor então? Vamos ver algumas dicas para se dormir bem. Eu trouxe 2 conselhos que tirei deste livro. O primeiro conselho é: fique frio. Seu corpo precisa diminuir sua temperatura a cerca de 1 grau Celsius para pegar no sono e se manter adormecido. É por isso que você sempre acha mais fácil dormir no inverno do que no verão. O objetivo é uma temperatura ambiente em torno de 18 graus Celsius. Tomar um banho antes de dormir também é uma boa forma de dormir mais rápido. Mas não tome um banho frio, porque banhos frios são energizantes e não relaxantes. Você pode estar se perguntando o que fazer se você se deitar, mas não conseguir pegar no sono. Tenho certeza de que você já passou alguma noite rolando na cama por horas sem conseguir dormir. Se você ficar na cama acordado por mais de 20 minutos, você deve se levantar, ir para um outro cômodo da casa e fazer algo diferente. O motivo é que seu cérebro pode rapidamente associar seu quarto com um local onde você fica acordado, e você precisa eliminar essa associação. Vamos explicar de outra forma. Você nunca se senta à mesa de jantar esperando a fome chegar. Então, por que você ficaria deitado na cama esperando o sono chegar? O segundo conselho é regularidade. Vá para a cama no mesmo horário, acorde no mesmo horário, não importa se é dia de semana ou fim de semana. Regularidade é a chave e vai ancorar seu sono e melhorar a quantidade e a qualidade dele. Mais uma coisa, nunca adie o alarme. Usar a função snooze é bastante estressante para o seu sistema cardiovascular. Há um grande pico de substâncias químicas relacionadas ao estresse quando você ouve o alarme. E se você ficar adiando o alarme, repetirá esse processo fisiológico, o que vai te afetar negativamente. Pode parecer um impacto pequeno para você, mas você consegue imaginar os efeitos se você continuar fazendo isso todos os dias, semanas, meses e anos ao longo da sua vida? É bom usar o alarme, mas tente se levantar da primeira vez que ouvir. Muitos de nós têm dificuldade de fazer isso porque vamos para a cama tarde e não dormimos o suficiente. Então por que não ajustar seu alarme para tocar na hora de dormir e não apenas na hora de acordar? Por exemplo, se você vai para a cama às 11, você pode ajustar o seu alarme para tocar às 10h45 e usar esses 15 minutos para se preparar para dormir. Digamos que você vai dormir às 11 e acorda às 6. Como saber se a quantidade de sono é suficiente para você? Como saber se você está tendo privação de sono? O problema com a privação de sono é que quando você tem, você não sabe que tem. Você já viu uma pessoa tão bêbada que mal consegue andar, mas continua dizendo que não está bêbada? Bom, a privação de sono funciona de uma forma parecida. 2 sinais que você deve observar para saber se anda dormindo o suficiente. O primeiro, quando você acorda pela manhã, você consegue se virar bem sem café? Em segundo lugar, por volta do meio-dia, você precisa de uma soneca? Se você consegue continuar o dia sem café, sem soneca e sem se sentir cansado,
então você dormiu o suficiente. Dormir, infelizmente, não é um luxo opcional. É uma necessidade biológica não negociável. É o seu sistema de suporte à vida. E o aumento da privação de sono em nações industrializadas está causando um impacto catastrófico na nossa saúde, no nosso bem-estar e até mesmo na segurança e na educação de nossas crianças. É uma epidemia silenciosa de privação de sono e está rapidamente se tornando um dos maiores desafios de saúde pública do século XXI. É hora de lutarmos pelo nosso direito de dormir a noite toda, sem sofrer ou ser chamado de preguiçoso por isso. Sono não é como um banco. Você não pode acumular uma dívida e então esperar para pagá-la mais tarde, quando estiver aposentado, por exemplo. Você não pode passar a semana toda sem dormir direito e depois recuperar dormindo até tarde no fim de semana. O motivo para que a privação de sono tenha um efeito catastrófico e a nossa saúde se deteriore tão rapidamente é porque a Mãe Natureza, ao longo do curso da evolução, nunca teve que enfrentar esse desafio chamado privação do sono. Então ela nunca desenvolveu um sistema de segurança contra a privação de sono. E é por isso que quando você dorme menos do que deveria, as coisas pioram tão rapidamente, tanto na mente quanto no corpo. Humanos são a única espécie que priva a si mesmo de sono. É por isso que nosso corpo e nossa mente não sabem se defender nessa situação. Você deve priorizar seu sono. Não há outra maneira. Finalmente, se você quiser ouvir esse livro ou qualquer outro, eu recomendo usar o aplicativo Audible. Eu não costumo promover produtos no canal, a não ser que eu realmente os use ou tenha certeza de que são bons. Mas o Audible realmente merece ser mencionado. Usar o Audible foi o investimento mais valoroso que eu já fiz. Você pode testar grátis por 30 dias e ainda ganhar 2 audiobooks de presente. Se você não gostar, é fácil cancelar, mas se você quiser continuar, você ganhará um crédito por mês, que você pode usar para comprar qualquer audiobook que quiser, não importa o preço. E como membro, você ganha 30% de desconto em todas as suas compras. Se você não gostar de um livro, pode devolvê-lo e pegar outro. Outra coisa excelente é que, se você decidir cancelar a assinatura, ainda terá acesso a todos os livros que já adquiriu. Os audiobooks estão em inglês, alemão e vários outros idiomas. Se você está aprendendo inglês, também pode ser uma ótima maneira de praticar a compreensão auditiva, ao mesmo tempo aprender coisas novas. Se o seu inglês não for avançado, você pode reduzir a velocidade do áudio para ficar mais fácil de entender. Você pode ouvir seus livros offline enquanto dirige para o trabalho ou para a escola e transformar o tempo não produtivo em momentos mais produtivos. Após o teste gratuito, se você decidir continuar, custará $15 por mês. Mesmo que você não queira pagar, eu recomendo que use esse período de avaliação e obtenha os livros gratuitos. Se estiver interessado, veja o link na descrição. Para transparência, tenha em mente que este é um link afiliado, o que significa que, se você assinar através dele, receberei uma comissão. Não custa nada mais para você, mas ajuda muito o canal a continuar produzindo conteúdo de qualidade. De qualquer forma, você não precisa assinar através do meu link. Você pode simplesmente pesquisar no Google por Audible e assinar por ali também. Se você achou o vídeo útil, compartilhe-o com quem você gosta, para que eles também possam se beneficiar.